Todo ano existe uma prova que tira a gente do sério. Professor, aluno, família, quem já não estuda é o tal do Enem. Mas não é por causa dele especificamente não, é porque ele vai gerar o SISU e tal, tal. Nós aqui da TVI e do Baião de Dois não poderíamos ficar de fora dessa discussão. A gente vai debater hoje, eu daqui do estúdio e Jailton Alves lá de Brasília. A gente vai discutir um pouquinho esse Enem, que é um Enem fora do eixo, né? Um Enem completamente atípico, porque está acontecendo depois, um ano de pandemia, né? E vai acontecer justamente no momento em que muitos alunos, muitos estudantes da rede pública não tiveram a oportunidade de se preparar, né? Então a gente vai tentar debater e tentar acalmar você de casa com relação às provas, né? Nós vamos ter, são 2 semanas de prova, na verdade, né? 2 dias de prova. Em uma nós vamos ter humanidades e linguagens e redação, e na outra a gente vai ter as ciências da natureza e matemática. Então, assim, são 2 momentos muito tensos, né? Muito complicados. Antes de a gente começar, e eu passar a palavra para meu amigo lá de Brasília, o senhor Jailton Alves, eu queria mandar um abraço aqui para o pessoal de Porto Seguro, da Mundaí, e mandar um abraço para eles que estão trabalhando, né, nesse momento para habilitar cada vez mais indivíduos para participar desse momento, que é um momento importante, né? O Enem acabou se transformando num momento épico, aquele momento decisivo na vida de muitos adolescentes. Jailton Alves, onde você está? Eu vou imitar aqui o que anda fazendo Meu por amigo aí. Dadai, eu estou tão longe, tão perto de você, meu companheiro de bancada, do nosso povo querido da TVI, do nosso querido diretor, dos nossos amigos da Editabuna, mas estou em Brasília, né? Estamos aqui, estou fazendo um curso aqui em Brasília e estou aproveitando essas férias também para trabalhar, né? Trabalhar como? Fazendo os nossos contatos para alargar nosso campo de trabalho. E estou aqui em Brasília e mesmo daqui a gente não deixou você que assiste ao Baião de Dois longe da nossa presença. Muito Certo, bem. Dadai? Eu quero Então eu quero começar. agradecer a você. Eu quero Fala. começar te falando o seguinte. Quero começar te perguntando logo aqui uma coisa. Esse ano, o Enem foi um ano bem atípico, né? Um ano em que Sim. a saúde pública global colapsou, né? Houve um colapso global na saúde pública. Um ano em que as desigualdades ficaram muito aparentes, né? Então é claro que a gente está falando aqui de um momento em que, na hora que a gente precisou da educação à distância e aí da internet, a gente percebeu, por exemplo, que os nossos alunos da rede pública não tinham nem equipamento, nem acesso à rede mundial de computadores para poder se capacitar para esse momento, como, por exemplo, fizeram os alunos da rede privada. Vamos começar falando o seguinte: o Enem desse ano é um marco também por revelar ao Brasil algo que nós já sabíamos. O aluno da escola pública vive um momento de desigualdade absoluta. Na tua opinião, o Enem também serviu para isso? Dadai, olhe bem. Primeiro eu quero assim agradecer, né? Agradecer à TVI por nos propiciar debater assuntos tão sérios e tão importantes. Na verdade, a pandemia revelou o fracasso total desse país em vários setores, né? O fracasso das instituições, inclusive temos um programa que falamos sobre isso durante a pandemia, não sei se vocês já assistiram aí, e revelou mais uma vez a decadência total e absoluta da educação no Brasil. A educação que nunca foi levada a sério, principalmente a educação pública, mesmo porque um povo inteligente, educado e bem preparado é um povo exigente. E é óbvio que com o governo que nós temos, gente inteligente e gente preparada se tornam
entes perigosos. Então, a pandemia revelou esse fracasso da educação no Brasil. E dentro dessa perspectiva, o que é que eu vejo? Eu acredito que não deveria existir o Enem esse ano. Por quê? Observe, o aluno da escola pública já entra perdendo. Exatamente. No ano que não teve acesso à internet, no ano que ninguém estudou, no ano onde eles ficaram em casa, longe da sala de aula, longe da convivência, longe de acesso aos conteúdos, etc. Aí eu te pergunto, Dadaí, como que esse povo vai ter equidade nessa competição? É óbvio que não vai ter. O aluno da escola pública já começa o Enem perdendo. Por isso que eu acredito que não deveria acontecer as provas do Enem esse ano. A decisão do governo, meu amigo, do governo da Justiça foi a seguinte: alguns governos, né, algumas entidades entraram na Justiça para tentar impedir a realização do exame esse ano por duas razões. Uma delas era o argumento de que a gente está diante de uma pandemia e diante da segunda onda, né, em muitos locais. Então, reunir essas pessoas em espaços fechados, porque não vai ter como, por exemplo, garantir um distanciamento de 1,5 metro de um indivíduo por outro, até porque não houve uma ampliação tão grande assim do número de escolas, né, que vão realizar o exame. Então, assim, a gente vai ter que garantir esse afastamento no momento em que a pandemia está na segunda onda. A outra justificativa apresentada foi a de que há uma quebra na isonomia, né? A garantia de oportunidades igualitárias para todo mundo. Então, considerando que os alunos da rede pública não tiveram oportunidade, né, de estudar, concluir, se preparar para o Enem esse ano, e o aluno da rede privada, sim. Então, acredita-se, né, que esse Enem ele é um despropósito. Mas, por outro lado, também a gente precisa considerar que o aluno da rede privada não é culpado por isso, né? Eu não teria como punir o aluno da rede privada por conta de um erro que é da estrutura do sistema político brasileiro, que não pensa a educação de maneira séria, né? De maneira equilibrada. Quer dizer, nós ainda temos uma internet ruim e cara, muito cara, não é? E inacessível para a maioria da população. Então, assim, se eu fosse... Se eu fosse presidente do INEP, eu colocaria como tema da redação. Se eu fosse presidente do INEP, eu colocaria para que a sociedade discutisse um sistema educacional que funcionasse. É preciso se questionar, porque não é culpa exclusiva desse ou daquele governo. É culpa de uma história, de uma sociedade que não respeita a educação, de uma família que não respeita professor. Então, professor e professora não são respeitados mesmo. Quando a gente entra numa greve, a sociedade se coloca contra nós, porque nós temos que... Agora, por exemplo, nós temos um movimento aí para que a gente volte a ter aula presencial, né? E tem pais aí, mães, que vão participar de movimentos para que o professor volte da aula presencial. Agora, eu não vi um movimento para que o judiciário volte, né? Eu não vi um movimento para que outras esferas... Por exemplo, por que não colocam os deputados? Vamos fazer um movimento para os deputados voltarem a trabalhar? Vamos fazer um movimento para que o professor esteja na lista dos primeiros a serem vacinados, imunizados? Não. O professor está na última lista. No planejamento de vacinação federal, nós estamos no último grupo. Não, a sociedade se coloca sempre contra o professor. Nós somos o inimigo. Inclusive, pessoas do governo federal, né, não vou citar aqui, ainda tem o disparate de nos acusar de sermos preguiçosos e não queremos voltar a trabalhar. Quer dizer, porque nós não temos o direito à saúde, nós não temos o direito à preservação de nossa saúde, não. Né? Nós temos que nos expor. Né? Aí diz assim... Pois não, diga, meu querido.
foi feita uma pesquisa, mais de 40% dos profissionais de educação no Brasil estão acima de 40 anos. Então, significa o quê? Que somos do grupo de risco. Dentro dessa questão, o que a gente observa? Além do vírus, além da pandemia, ter nos mostrado que a educação nunca fora prioridade, agora a gente percebe, quando você não vê o corpo civil, a sociedade civil se juntar para defender a saúde do professor, para defender que a vacina chegue também aos profissionais da educação, porque estão diretamente ligados com o público, né? Por exemplo, os policiais, o pessoal da área de segurança vai ter esse acesso. E os professores? A gente percebe o quê? A gente tem acesso a criança, acesso a adolescente, acesso a jovens, a um grupo de riscos, que são, professores são grupos de riscos, e essa sociedade, adolescente, jovem, crianças, são bombas humanas porque elas são assintomáticas. O vírus se apresenta assintomaticamente nelas. Então é o seguinte, qual é a proposta? Infelizmente a proposta é essa. Vamos voltar o professor para matar o professor mesmo, filho. A realidade é essa. Então, eu acredito que um dos temas do Enem deveria ser isso, o repensar da educação no Brasil pós-pandemia. Seria um tema fantástico, mas você sabe que não vai ter tema nesse sentido, nesse caminho, nessa direção. Por quê? Porque não se pensa em educação, meu amigo. Não se pensa em educação no Brasil. E nem se vai pensar. É porque a questão estrutural, o descaso dos governos com a educação é estrutural. Eu não tenho esperança para isso. Você pode dizer, você é muito pessimista, você é muito otimista. Não, é realidade. A gente que é professor sabe disso a vida inteira, a gente discute questões nesse sentido. E a gente nunca viu uma luz no fim do túnel. Por exemplo, se você for analisar quanto um político ganha, vamos do menor salário, quanto um vereador ganha na sua cidade? Para fazer o quê? Para trabalhar quantas horas por dia? Para roubar. Pense no vereador. Agora, quanto um professor ganha para trabalhar 3 turnos e em casa de madrugada? Tá aí a resposta. É triste. Mas é bom para você de casa começar a refletir sobre essas questões. Nós sabemos, Jai, que a prova do Enem, ela tem características, né? Então, a prova de língua ou de ciências da natureza e matemática, ela tem uma característica. No lugar de pedir a você que você faça cálculos rapidamente e friamente, eles contextualizam isso, sempre colocam algo para que você pense. Então, é uma prova de interpretação. Se você pensar na prova de ciência da natureza, você vai pensar uma prova meio que humanizada, contextualizada. A prova de humanidades, ciências humanas e sociais, também parte desse mesmo pressuposto. É uma prova de interpretação. Ou seja, se eu pensar também a prova de linguagem, você vai ter a interpretação como ponto de partida e a prova de redação também. Ou seja, nós vamos para um intervalo rapidamente, mas antes de pedir o intervalo, eu quero que você de casa comece a refletir. No próximo bloco, vamos dar algumas dicas sobre a prova do Enem, dessa edição e das que virão. A interpretação como chave para responder questões e vamos falar também um pouco sobre os possíveis temas de redação que estão por aí sendo aventados para essa edição, né, de 2021. Eu tenho 3 sugestões de temas. E nós vamos falar também sobre, para quem está assistindo esse programa depois do Enem, pensar sobre os temas que também servem para a edição de 2021, certo? Vamos para o intervalo? Então, meu amigo, você que está aí, dá um tchauzinho assim pra gente. E vamos faturar. Vamos faturar. Bora, viu? Voltando. Estamos voltando aqui. Vamos voltar aqui, porque Jailton Alves no intervalo ele promove o tumulto, né? Aqui. Ele, mesmo em Brasília, atrapalha tudo. É uma pessoa complicada. Tema do programa é Enem 2020.
Mas esse bloco vai ser dedicado a uma discussão que serve para todos os Enems. O 2020, o 2021 e os que virão por aí. Porque nós vamos falar um pouco sobre o tipo de prova que caracteriza o Enem. E a gente falou no bloco anterior que o Enem ele se caracteriza por uma prova interpretativa, né? Ou seja, a leitura volta aqui, é sinalizada como um ponto de partida fundamental. Então, não é uma prova... Exatamente. Não é uma prova apenas para que você demonstre a habilidade em realização de cálculo ou de memorização de datas, mas uma prova que exige que você tenha capacidade de discernir, de se posicionar, de discutir a realidade do país, seja de forma numérica, seja de maneira lógica, ou seja pela perspicácia da história, do raciocínio geográfico, sociológico, antropológico, e por aí vai. A gente vai conversar com vocês sobre dicas que a ciência tem dado para quem se prepara para concurso público e para o Enem. A primeira dica que a gente deixa é sempre assim, procure pensar as últimas semanas que antecedem a prova como um momento para que você realize leituras inteligentes, assistam programação como a da TVI, que acrescente a você um pouco de capacidade de reflexão, mas não é um momento para que você, por exemplo, se dedique a treinamentos, exercícios, porque isso está provado que não funciona, né? É, na verdade, muito mais um momento para reflexão do que para treinamento. E aí, uma outra coisa é você tentar pensar sobre temas que podem nortear a prova. E uma coisa que sempre pergunto para a gente, eu sou professor de redação, né? Inclusive, tem um curso de redação online, e aí todos me perguntam, né, no curso de redação, assim, professor, nos dê aí uma dica, nos coloque sobre o tema, e aí eu vou trazer para vocês os temas que estão sendo aventados por aí. Primeiro eu vou perguntar ao meu amigo lá de Brasília, quem sabe ele não está lá no INEP, não foi lá e descobriu esse tema, e vai que ele está inspirado, diz o tema aqui agora. Fala aí a sua primeira aposta. Primeiro, antes de entrar nessa primeira aposta, lembre, Dadá, que nós, nos últimos 4 anos, nós acertamos os temas, lembra? A gente sempre falou aqui, inclusive o tema sobre cinema, nós falamos no programa. No programa. Falamos sobre cinema, que poderia ser discutido, o acesso à cultura e tal, e foi o tema do Enem. Vai que agora você está assistindo, né? Pega esse tema. Fala aí sua primeira alternativa. Dai, mas antes dessa primeira alternativa, eu queria fazer só uma lembrança, uma rememoração. Você acho muito interessante o que você colocou, que não adianta agora você treinar. Não é tempo de treinamento, agora é momento de relaxar. O Enem começou, vai começar agora no final de semana, é relaxar. Quem estudou, estudou. Não adianta você estudar de última hora e achar que está preparado. Quem estudou, estudou. Quem leu, leu. Como você colocou, todas as áreas de conhecimento hoje trabalham com interpretação, trabalha com o texto dentro de um contexto, no contexto da antropologia, da sociologia, da filosofia, da literatura, da geografia, da história. E se você é uma pessoa que não vê o mundo de forma holística, você já está perdendo para quem vê o mundo de forma holística. Então, esse contexto, dentro dessa possibilidade, eu acredito que um dos temas que pode ser discutido no Enem, um dos temas pode ser o aparecimento do fascismo em países democráticos. Você acha? Isso na Europa está focando isso em todos os cantos. No Brasil está focando isso. Eu acredito que, assim, você discute a questão da democracia hoje, é fator primordial. Isso pode ser aventado. Não sei se vai cair por... Eu acredito na democracia como um tema, para a gente, acredito na democracia como um tema. Mas eu não acredito no fascismo, porque a gente tem um governo que foi acusado, né, de ser fascista,
Foi acusado. Olha a minha palavra. Eu não estou dizendo que hein? Estou dizendo que foi acusado de ser fascista e talvez ele não dê essa margem para que as pessoas digam, olha, o governo fascista. Mas a democracia, aí um tema, eu acho interessante. Estamos diante de uma situação meio complicada com relação à democracia. Agora você sabe... democracia, exatamente. Você sabe, inclusive, com esse caso aí dos Estados Unidos, né? Dos Estados Unidos. Uma loucura que aconteceu nos Estados Unidos, que foi essa invasão do Capitólio, uma invasão de radicais que não querem aceitar a vontade da maioria. A diferença entre Biden e Trump foi de 7 milhões de votos. A gente não está falando de uma diferença de 1.000 votos, não. São 7 milhões de votos. A diferença entre um e o outro. Então, não querer aceitar a derrota nas urnas e promover a loucura que foi promovida ali também é uma assinte à democracia. Eu acho que essa questão da fragilidade da democracia em muitos países europeus, nas Américas, pode sim ser tema. Agora, um outro tema, sabe qual é um outro tema que estão falando por aí, Jai? É sobre o analfabetismo, seja ele funcional ou formal, né, total. Estão querendo discutir, porque acredita-se que o governo federal pode querer receber algum elogio pelos programas que eles estão criando ligados à alfabetização de jovens de adultos e idosos. Analfabetismo, eu sou da época do Instituto Mobral. Você lembra disso, do Instituto Mobral? Sim, o meu mestrado foi em educação e eu trabalhei essa questão da leitura, né? Eu trabalhei isso. Inclusive, o tema da minha dissertação eu leio, tu lês, ele lê? E naquela época, eu já tinha apresentado como resultado um país de mais de 13 milhões de analfabetos. E é claro que isso aumentou muito. Então, por exemplo, o Brasil sempre cria projetos para minimizar a questão do analfabetismo só por conta de dinheiro do Banco Mundial. Só que esse dinheiro, quando chega, até chegar na ponta, meu amigo, já foi desviado mais de 90%. Então, nos últimos 2 anos, saiu agora uma pesquisa, e você sabe que o Brasil perdeu 6 posições com relação ao IDH. E isso conta esgoto, conta educação, conta saúde, conta tudo. É um leque de possibilidades que fazem com que faz com que o IDH de um país suba de posição. Nós perdemos 6 posições, perdemos inclusive para países da América Latina. Estamos no caos, é evidente o caos que nós nos encontramos. E esse é um tema que pode ser aventado também. Concordo com você. Essa questão do IDH é grave, né? A gente perdeu posições por conta da educação. Mas, e aí, isso tá aí na mídia, né? Se não for o tema desse ano, podem apostar, porque essa questão do analfabetismo, seja ele funcional, o funcional, para quem não lembra o que é ou não sabe, é aquele analfabeto que ele consegue decodificar, né? Ler e escrever algumas palavras, mas é incapaz de aplicar o que sabe, é incapaz de aplicar o que aprende e às vezes incapaz de aprender através da leitura e da escrita. Apenas decodifica, né? A gente tem analfabetos de toda a ordem, inclusive políticos, né? Mas é um tema que pode ser. Outro tema que estão aventando por aí, discutindo, falando, é sobre o papel da família na formação do jovem, da juventude, do jovem brasileiro. Também li isso, inclusive essa semana, dizendo que é muito provável, por conta, inclusive, das ações do governo, né? Nessa direção e tal. O papel da família. Há um programa até, né, de estímulo da leitura em família e tal. Diga aí, meu querido. Outro tema que eu estava analisando que pode ser aventado, que inclusive explodiu no mundo todo, principalmente no Brasil, a questão do preconceito racial, o preconceito de gênero, o feminicídio. Por exemplo, aqui em Brasília, só essa semana já ocorreu 2 feminicídios.
Em menos de 2 semanas já ocorreram 4 feminicídios. Então, o feminicídio explodiu no país inteiro. Então, um dos temas pode ser a questão do preconceito. Preconceito de gênero, preconceito de raça, preconceito de cor, entendeu? Pode ser um dos temas apontados. Inclusive, assim, a violência de gênero, né? A violência, o crime de ódio, que é esse crime do preconceito e tal. E eu acho interessante, porque, assim, eu colocaria muito, eu penso muito nesses temas dessa natureza, né? Mas eu acho que o governo federal, ele tem... Você vê, o antigo ministro da Saúde, né? Da Educação. E o Crê em Deus Pai. Crê em Deus Pai. Crê em Deus Pai. Deus é a luz. Deus é a luz. Deus é a luz. E o atual ministro... Deus é a luz. Eu penso que eles não têm coragem de colocar um tema desse, não, porque... a gente está sendo governado, aí tem que falar a verdade, né? Por um presidente por um presidente que tem preconceito contra o homossexual, que agrediu uma mulher, uma deputada, inclusive... Deputada que disse que não estuprava porque era feia. Porque era feia. Então, eu acho que o MEC não vai ter coragem, nem o INEP, de colocar um tema desse, porque... É um tema que não... É um tiro no pé. É um tiro no pé. Mas que a violência de gênero, a violência contra a orientação sexual das pessoas, esse tipo, o crime de ódio, né? E principalmente feminicídio, porque eu não sei mais o que pode ser feito. Então, assim, só para orientar quem está em casa, e se cair um tema desse, né? Analfabetismo, se cair um tema... Eu faço o quê? A gente vai pro intervalo. Não, que intervalo? Acabou o programa. O quê? Acabou o programa. Já. Você tá assim com o diretor, viu? Diretor Rafinha, tá assim. E eu ia pedir um intervalo, mas vamos dar uma dica pro pessoal de casa? Se cair um tema desse, o que é que eu faço? Pense sempre no seguinte: é preciso que a gente invista em medidas que não passem pelo Estado, mas que passem principalmente pela sociedade. Então, é claro que já criamos leis contra o feminicídio, contra o preconceito, contra a violência de gênero, contra o crime de ódio. É claro que nós temos medidas aí do governo contra o analfabetismo, mas nós precisamos de uma sociedade que entenda a importância do combate ao machismo, ao radicalismo e à educação. Uma sociedade que se repense. Como é que isso pode acontecer? Comigo, com o professor Jailton Alves, não é aqui, que está aqui, do meu lado, e uma sociedade como que assiste a gente, né? E que a gente aqui agradece. Muito obrigado pela qualidade da sua audiência, muito obrigado pela qualidade do nosso programa e na TVI como um todo, né? Que é uma TV comprometida com você, com qualidade, com respeito à liberdade de opinião. Jai, mesmo longe estamos juntos. Mesmo longe estamos juntos, e vamos mandar um beijo para os nossos alunos que farão o Enem. Fiquem tranquilos, tomem água, levem máscara, levem álcool gel e sejam aprovados. Um beijo grande e até o próximo programa. Grande abraço. Beijo. Beijo, Dadai. Te amo.